Brasil começou a engatinhar quando o assunto é investimentos e educação financeira, né? Nosso país tem um dos piores índices de poupança do mundo. E poupança eu digo qualquer dinheiro investido, qualquer dinheiro guardado. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a realidade é bem diferente, né? Por lá o mercado financeiro é bem evoluído, é um dos maiores mercados do planeta. Na verdade, o maior mercado do planeta. E por isso eles têm uma régua que eles compartilham de quanto dinheiro você deveria ter investido em cada idade que você tem para que você esteja, pelo menos no rumo certo. Não é nem que, desse jeito eu sou rico, ficarei rico. É muito mais sobre não depender dos sistemas públicos, né? Não ser um fracassado, como é passado esse conteúdo por lá. Eu vou tentar te mostrar mais ou menos como eles funcionam, né? E como que eu acho que essa régua deveria ser. Então, vamos lá? Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz já deixa aquele like na confiança, que você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para ajudar a gente a crescer e levar essa informação para mais pessoas. Quanto mais gente investe, mais dinheiro a gente ganha, né? É esse o mercado, porque o mercado fica maior. Já viu os múltiplos das empresas americanas? Exatamente, né? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é essa régua americana que bombou lá nos Estados Unidos. É um tipo de conteúdo que todo educador financeiro por lá já fez. É assim, eles dizem que você deveria ter mais ou menos isso aqui, né? 1,5 vezes o seu salário anual aos 25 anos de idade, 4 vezes o seu salário anual aos 30 anos de idade, 12 vezes o seu salário anual aos 40 anos de idade e 29 vezes o seu salário anual aos 50 anos de idade. Então, isso aqui é o número que você deveria observar, né? Então, seguindo essa regra que bombou lá fora, colocando o salário médio do Brasil em perspectiva aqui, né? A gente teria aqui no Brasil, traduzindo a mesma coisa, pegando do jeito que eles colocam lá e trazendo para o Brasil. Aos 30 anos de idade, alguém deveria ter mais ou menos 45 mil reais investidos, porque seria mais ou menos um ano do salário médio brasileiro, né? Então rende em média R$ 298 reais por mês de juros, esse valor aqui. Aos 40 anos, eles dizem que você deveria ter 3 vezes o seu salário anual, né? O que no salário médio brasileiro daria 134 mil reais. Lembrando, você precisa pegar e colocar na sua régua. Raul, se eu ganho 100 mil por ano, obviamente aqui eu deveria ter 300 mil, né? Só que a média do brasileiro ganha aí 45 mil reais por ano. Então deveria ter, aos 40 anos, 134 mil reais. Rende 893 reais por mês de juros. Aos 50 anos, eles colocam que você deveria ter pelo menos 6 vezes o seu salário anual investido, que daria 268 mil reais, que rende aí R$ 1.787 reais por mês de juros. Agora, aqui tem um ponto meio problemático nisso aqui, eu não sei se vocês perceberam, né? Aos 50 anos, a pessoa vai ter metade de um salário médio como renda. Não faz nenhum sentido objetivo. Se você seguir essa régua aqui à risca, né, que lá nos Estados Unidos eles consideram uma boa régua, porque eles consideram só uma poupança mesmo, um dinheiro que você deveria ter ali na sua conta para as crises, né, e para os períodos mais difíceis. É quase como o que a gente fala no Brasil de reserva de emergência, lá é esse conteúdo, a régua para você não ser um fracassado ali, a régua para que você seja uma pessoa com algum nível de solidez financeira. Sinceramente, eu vi todos os conteúdos que essa galera fez sobre isso e achei muito ruim, assim. Eu falei, caramba, se alguém seguir isso aqui é quase um tutorial, na verdade, de como dar errado na vida. Porque no Brasil, a gente não pode considerar que você vai chegar aos 50 anos com esse salário, você vai viver do quê, né? Porque a aposentadoria aqui a gente sabe que é uma merreca e tudo aqui é bem ruim. Então eu considerei que isso aqui seria talvez o suficiente para você não estar na merda completamente. Acho que seria, né? É o suficiente para você não estar na merda. Agora, com o nosso poder de compra, com a inflação que tem no Brasil, considerar que isso aqui dá para viver é difícil, né? Eu diria que é uma vida bem ruim. A conta que eu acho que funciona e como eu traduziria para você. E que agora você vai ter que comentar aí se você é uma pessoa que está num bom caminho ou se você já deu completamente errado. Lembrando dos seguintes pontos aqui, né? É óbvio que se eu falar de educação financeira 20 anos atrás, ninguém no Brasil tinha acesso a isso. A Bolsa Brasileira não tinha nem 300 mil investidores, pessoal. Então, não dá para você se culpar. Então, eu queria o seguinte, antes da gente estabelecer aqui, né, quanto dinheiro a gente deveria ter por cada idade, para você que é jovem, entenda isso como uma meta possível, é muito fácil de alcançar. Para você que descobriu investimento com 40 anos, eu queria que você não se cobrasse dessa maneira. Por quê? Você fez o melhor que você pôde nas condições que existiam no Brasil daquela época, né? Seria a mesma coisa que hoje em dia você querer falar, nossa, uma pessoa que não comprou uma casa ainda com 40 anos é fracassado. Não necessariamente. A economia do Brasil ela mudou muito dos últimos anos para cá e as coisas ficaram muito mais difíceis de
se comprar. Antigamente a gente tinha cidades vizinhas aqui que era baratinho, você pagava uma parcela que era mais barato do que o valor da passagem de ônibus. Meu avô já me contou isso para ir comprar um imóvel ali, né? Então, as coisas mudaram muito no Brasil, eu não queria que vocês se culpassem. Eu sei que aqui eu tenho um público muito mais maduro, que tem 50 anos, 60 anos e tal. Você vai olhar para esses números que eu coloquei aqui e achar que eu tô louco. Mas não é isso, cara. Você chegou até aí com o esforço que chegou. A gente sabe que em 1980, por exemplo, boa parte das pessoas não tinha nenhum sapato para ir para a escola, ou muitas vezes levava o livro no saco de arroz, né? O que a gente ouve falar ali. E, obviamente, quem cresce no mundo de agora, com as facilidades que existe agora para comprar uma ação, etc., pô, a régua é outra. Essa pessoa tem que ter um esforço muito diferente do que foi o esforço lá de trás. Aos 25 anos de idade, considerando que a idade média de trabalho no Brasil, né, o pessoal começa a trabalhar, a classe média começa a trabalhar por volta dos 20 anos, né? O grosso da população começa a trabalhar com 14, menor aprendiz, etc. Meu caso foi mais esse, né? Comecei a trabalhar bem novinho, mas vamos considerar que você é Nutelinha, tá? Um menino de apartamento, começou a trabalhar ali com 20 anos, quando entrou na faculdade, começou a fazer seu estágio, alguma coisa nesse sentido. Você já vai ter 5 anos de mercado de trabalho. Então eu acredito que uma pessoa que não tem conta nenhuma para dar conta, não tem absolutamente nada para pagar, não tem um filho, não tem um nada, né? Aos 25 anos de idade, você deveria ter uma reserva feita ali legal, mais pelo menos 5 anos de aporte aí, já que você fez. Então, 1,5 vezes o seu salário. De onde eu tirei esse número? Você investiu 25%, né, desse dinheiro mês a mês, desde os 20 anos, com juro real aí mais ou menos de 8% ao ano, você teria atingido 1,5 vezes o seu salário anual. Então, por exemplo, se você ganha ali 10 mil por ano, com 25 anos é difícil, né? Mas tem quem ganha. Aqui na empresa tem gente que ganha até mais. Então, você teria que ter ali 120 mil? Não, teria que ter um pouco mais, né? Teria que ter 1,5 vezes o seu salário. Se é 100 mil, você deveria ter 150 mil, por exemplo. Então, acho que esse é um bom ponto de começo, porque isso aqui vai mudar completamente os seus próximos anos, né? Só para você entender aqui, calculadora juros compostos investidor sardinha, se você quiser simular aí. Vamos supor, então, que você fez um investimento. Então, desde lá do seu primeiro ano de trabalho, sou um estagiáriozinho, traineezinho, né? 3 mil, Raul, 3 mil estágio. Aqui na UVP é mais um pouquinho, né? Vamos supor que você começou aí na empresa tranquila, 25%. Eu falo esses números aqui, pessoal, porque aqui a minha audiência, eu conheço vocês, né? Eu tenho acesso aos dados financeiros de vocês. Então não adianta eu simular isso aqui com um salário mínimo, porque isso representa menos de 2% do público aqui do canal, né? Eu tenho que simular com valores maiores, porque a maioria de vocês vem da classe média, boa parte vem da classe média alta, boa parte é até herdeiro, então preciso simular com valores que sejam condizentes. Então R$ 750, o juro é nominal, né? Eu tô colocando ali 8% de juro real, mas o juro é nominal no Brasil. Pô, você cresceu aí com 14% de juros, né? Se você tiver 25 anos agora e já sabia investir. Então, em 5 anos aqui, você teria conseguido atingir 65 mil reais aqui, né? Investindo aí esse 25% da sua renda. Você teria atingido 65 mil reais e seu salário anual, olha só, ele é de apenas 36 mil. Então, você teria quase 2 vezes, né? 36 mil aqui vezes 1,5, ó. Olha lá de onde vem esse negócio, ó. Então você teria que ter 54 mil. Se você seguiu a risca, você tem aí 65 mil. Se você conseguir investir um pouco mais, você vai ter mais dinheiro que isso. Se você conseguir investir um pouco menos, né? Por conta de alguma eventualidade, algo que aconteceu, você vai ter um pouquinho menos aí. Mas 1,5 vezes seria o tamanho, a quantidade ideal de dinheiro que você deveria ter, né? Raul, qual salário que eu vou usar? Aquele que você recebe. Então aquilo que tirou de imposto, etc., você não tem, né? Então você tem que ser aquele dinheiro que você de fato recebeu. Aos 30 anos, seguindo a mesma projeção, você deveria ter 4 vezes o seu salário anual. Isso aqui já melhorou bastante a sua vida, né? Porque cheguei ali, Raul, tô agora com, poxa, ganhando um salário legal, 50 mil por ano, alguma coisa nesse sentido, 100 mil por ano, tô ali pelo menos com 400 mil, se eu ganho 100 mil, tô 400 mil na conta, por quê? Porque eu tô investindo desde os meus 20 anos de idade. É como eu disse, é a realidade da maioria das pessoas? Não. Mas essa régua aqui vai te ajudar a entender o quanto você está longe do ideal ou quanto você está próximo do ideal. Por quê? Porque eu quero que você chegue com 50 anos com um objetivo específico. Se você não conseguiu investir nos primeiros anos de vida, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que aumentar os aportes. Isso aqui te ajuda a entender em que rumo você está. Raul, tem uma família muito grande, tenho vários filhos, não me organizei para isso. Você precisa tentar se organizar para isso. Ah,
Não tô conseguindo. Tudo bem, o mais próximo que você puder chegar desse número é o tanto que tá saudável. Eu aqui não tô colocando para você ficar rico, não tô colocando para você comprar Ferrari, tô colocando para nada disso. Você repara que a pessoa vai chegar com 30 anos, com 4 anos do salário dela guardado, que é um dinheiro bacana, mas não é um dinheiro que dá pro cara viver de juros, nem viver na Alegrinaldo não, né? Imagina o seguinte, olha só, quem ganha, por exemplo, 100 mil por ano, essa pessoa ganha, por exemplo, 8.333 por mês. Imagina, se a pessoa tiver 400 mil aqui, ó, a 8% taxa de juros, ela poderia gastar, né, 5,75. A taxa de juros de gastar é essa, porque você precisa considerar a inflação, todo aquele aspecto. Já fiz isso, um vídeo aqui falando para vocês, com vocês sobre isso. Então essa pessoa teria aqui, ó, ela tem um salário de 8.300 e ela estaria ganhando de juros real para gastar, ela teria um patrimônio mensal, se ela parasse de trabalhar, de R$ 1.867. Tô empolgando? Tô colocando aqui que você teria que ter investido muito mais? Não, né? Tô sendo bem razoável, correto? A pessoa chegou aos 40 anos, ela tem ali um pedacinho do que ela conquistou ali como salário. Se a gente não quiser ser tão Caxias, né? Não é para viver de renda, Raul, vamos considerar só quanto que eu tô tendo, essa pessoa teria ali 2.500 mais ou menos que ela tá ganhando de juro real, né? Tirando inflação, etc. Ah, mas a Selic agora tá 14. Sim, mas ela esteve 2. A gente precisa fazer uma média. Então, uma pessoa com 2.500, ela não deixa de trabalhar, principalmente uma pessoa que ganha R$ 8.333. Ela teria uma grande queda na qualidade de vida. Então, essa pessoa atingiu ali, né, os 30 anos com 4 vezes o salário anual dela. Acho que tá ok, tá um número bom, mas não tá esbanjando, não é uma pessoa que investiu demais. Concorda, Lucas, ou não? É verdade. Não é quem investiu demais, né? Isso pra tá num ambiente, pô, tô investindo bem. Se você tem R$ 10, se for só pra falar, mas a média da população não tem nada, você tem R$ 10 positivo, você é mais rico que 80% do Brasil. Aqui eu tô colocando o cenário ideal, né? Bem longe do cenário real. O cenário real do Brasil é outra brincadeira, né? Se a gente for falar cenário real do Brasil, se você tem um carrinho aí, porra, já tá bem pra caralho, né? Qualquer coisa que você tem na sua vida já tá ótimo. Se tem saúde, já tá bom. Aos 40 anos, você deveria ter 12 vezes o seu salário anual. Vai acontecer naturalmente. Por quê? Na progressão do patrimônio, se você fez direitinho desde lá do começo, você vai ter mais ou menos isso. Raul, mas eu fui sendo promovido. Se você foi promovido e aumentou seu custo de vida, bem-vindo ao mundo real. Então é o seguinte, quanto mais você aumenta o custo de vida aqui, mais você vai precisar como referência esse salário novo que você tem, né? Se você não aumentou o custo de vida, pode ser que você tendo 8 vezes o seu salário, você já vai conseguir viver bem, né? Mas a maioria das pessoas, quando elas vão ganhando mais dinheiro, elas não querem voltar, né? Uma vez que a pessoa se acostumou ali a comer, né, bluefin, porra, lá em São Paulo é normal, vai comer bluefin e atum ali é difícil. Uma vez você aprendeu a beber vinho seco, complica a vida. Uma vez você aprendeu a comer massa grano duro, aí você não vai comprar macarrão de má qualidade para sua casa, né? O cara, quando ele começa a comprar macarrão mais caro, é difícil ele voltar, né? O cara vai comprar o feijão tipo 2, não vai, tem pedrinha, então o negócio é complicado. Tudo que a gente faz upgrade na vida é difícil de fazer o downgrade, né? O cara dirige um carro legal, então tem que lembrar de tudo isso. Aqui é o ideal para manter o seu padrão de vida, lembra disso. Então vamos lá, o cara, por exemplo, ganha 100 mil com 40 anos, né? 100 mil por ano, que dá aquele 8.300 lá. Se ele tivesse 12 vezes esse patrimônio, teria 1.200.000. O tanto vai ficando difícil, né? Pessoa que ganha 8.300 no Brasil hoje, você acha que ela tem 1 milhão na conta? Mas é nunca. Se ela tivesse se planejado desde o começo, poderia ter, né? Agora, a pessoa que não se planejou desde o começo não vai ter isso. Mas com 1.200.000, por que eu coloquei isso aqui, né? Como necessário. Essa pessoa, lembra aí, ó, ela teria o 5,75, ela teria ainda, ó, 5.600 para gastar. Se for colocar quanto que ela tá ganhando de fato, né? A gente poderia dizer que ela está ganhando pelo menos um salário dela ali. Ou seja, ela poderia viver 10 anos, 5 anos sem trabalhar consumindo todo esse juro aqui e ela conseguiria viver de certa forma tranquila. Ou seja, quem começou a investir com 20 anos, aos 40, depois de 20 anos de investimento, você está bem próximo de atingir a sua liberdade financeira, né? Por quê? Porque normalmente é assim, né? Seu salário vai subindo e você vai fazendo a progressão. Mas só para vocês entenderem aqui, né? Imaginando que a pessoa pôde comprar ações, pôde comprar várias coisas que quando você é mais velho você não vai poder fazer, a pessoa começou investindo ali pouco. Ela começou investindo, vamos supor, R$ 1.000. Ah, Raul, quem investe R$ 1.000 com 25 anos? É o que eu tô dizendo para vocês, aqui de vocês muita gente, mas é porque eu tô tentando colocar a média. Eu não posso colocar os aumentos que a pessoa teve, eu não posso colocar o 13º salário que ela pôde investir inteiro. Por exemplo, a pessoa não tem por que gastar o 13º salário, ela investe muitas vezes o 13º salário todinho, né? Então 3 mil a mais por ano faria muita diferença, ou 4 mil a mais por ano e tal. Isso numa taxa de juros de 10% em 20 anos, olha lá, essa pessoa
vai atingir aqui, por exemplo, 724 mil. Aí se a gente considerasse mais um 13º salário, mais alguma coisinha, né? Muitas vezes, querendo ou não, vocês aqui não começam exatamente desse lugar. Classe média, né? Benefícios de classe média. Muitas vezes, a mãe tinha um apartamento, vale 500 mil, aí dividiu por 2 irmãos ou 3 irmãos, veio um valorzinho maior aqui, veio 60 mil no comecinho, ganhou a mesada do papai, ganhou dinheiro porque passou na faculdade. Eu sei da realidade de vocês. Não, Raul, eu não tenho nada disso. Para você a vida é muito mais difícil. Mas aqui, boa parte da minha audiência tem esses aspectos. Né? Quase ninguém aqui começa do 0, né? Tem sempre uma galera que começa do mais alguma coisinha. Então, você poderia conseguir atingir esse lugar. Essa régua é para chegar bem. Você já viu a régua para chegar normal, para estar ok ali na vida. Você já viu a régua americana lá. Essa régua aqui é chegando bem. É como saber se eu tô acima da média, né? Da primeira régua. Como saber se eu tô muito bem. Essa é a régua que está muito bem. Se aos 40 anos você conquistou 12 vezes o seu salário anual, tá bem pra caralho, podemos dizer assim. Porque aí você chegaria aos 50 anos com 29 vezes o seu salário. E aí, de patrimônio. Aí, cara, aí é lindo, não é não? Chegou com 29 vezes o seu salário, porra. Aí é o seguinte, o cara ganhou lá a vida inteira, né? Ele ganhava aquele 100 mil por ano, não conseguiu subir muito, 29 vezes isso, ele teria R$ 2.900 aqui. R$ 2.900. No 5,75, né? Ele vai chegar benzão, porque vivendo só da rendinha dele lá, ele vai ganhar R$ 13.542 para gastar. Isso aqui é para gastar, porque na prática ele ganha aquele 8%, né, de juros, na prática ele ganha 18 mil, mas pode gastar 13, e o restante ficar reinvestindo tranquilo. Ou seja, essa pessoa chegaria aos 50 anos de idade completamente livre de qualquer obrigação com o trabalho. Todo o tanto que ele continuar trabalhando aqui é simplesmente um número que ele está aumentando na vida. Raul, eu tô acima dessa média que você colocou. Cara, sua vida é fofa. Não tem com o que se preocupar, não tem nada mais que pode dar errado na sua vida, né? Só se você fizer muita besteira daqui pra frente. Se você não mexer nesse dinheiro, você tá bem. Raul, estou nessa média. Incrível, lindo. Raul, estou abaixo dessa média. Tem que correr para chegar lá, se você quiser chegar bem. Mas se você tem dinheiro investido, considera aquela primeira régua lá, é o tanto que você tá bem, né? 6 vezes o seu salário aos 50 anos, menos de 10% da população, 5% da população vai chegar nisso aqui. No Brasil, 1%, gente. Porque 4% são os que investem. Então, é quase ninguém, né? Mas se você quiser chegar com um patrimônio considerável e tal, é esse aqui o lugar. E lembrando, Raul, eu gasto menos da metade do que eu ganho. Pode cortar isso aqui pela metade. Se você gasta menos da metade do que você ganha, pode cortar isso aqui pela metade. Por quê? Você não vai precisar dessa quantidade de dinheiro, não é isso? Porque se você tem ali um padrão de vida, Raul, eu ganho 12 mil, mas gasto 6. Você tem um padrão de vida que ele vai chegar muito mais rápido. Essa régua aqui é para quem consome tudo aquilo que ganha. Assim, bem próximo, né? Fora os 25% lá. Então você vai sempre tirar 25% daquilo que você ganha e ver se está confortável. Isso aqui é para quem consome tudo que ganha. Ou quem quer consumir tudo que ganha na velhice. Então, o que você tem que ficar atento é isso. Porque muitas vezes você está com 50 anos e você está bem longe do 29. Mas seu consumo também está bem longe do 29. Isso acontece muito com os meus clientes. Eu tenho um monte de cliente aqui, o cara chega aqui e sei lá, ele fala, não, eu tenho um salário de 30 mil, eu quero manter o padrão de vida do salário de 30 mil, mas eu vou olhar, o salário dele de 30 mil, 18 ele investe, ele gasta 12. O cara já comprou casa, já comprou tudo, ele gasta 12 mil. Eu falo, meu lindo, você não tem necessidade nenhuma, né? Inclusive pode acelerar o pace do gasto. Eu falo para ele gastar mais. Tem vários clientes que chegam aqui na consultoria que eu falo, olha, você tá querendo deixar muita herança? Porque aqui você vai deixar mais ou menos, né? Eu faço a conta pro cara, falo, você vai deixar mais ou menos 8 milhões. É isso que você quer? Ou você vai deixar mais ou menos 4 milhões? O cara às vezes tá vivendo com uma vida ruim, não viaja, etc., pensando assim, não, eu preciso me cuidar porque eu já fui acelerado. E muitas vezes ele está investindo tanto proporcionalmente que não faz nem sentido. Por quê? Porque aos 50 anos de idade eu preciso estar vivendo com um padrão melhor porque eu já estou chegando ao final do meu tempo útil de vida. O que é o tempo útil de vida? O tempo útil de vida, Raul, ele tem a ver com o quantos anos eu vou viver? Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com a qualidade dos anos que você vai viver. Se eu pegar agora 10 mil reais e fornecer para um menino de 20 anos, o que ele consegue fazer, o estrago que ele consegue fazer na vida, com 20 anos de idade, 10 mil reais, porra, é farra, é bagunça, é viagem, é sei lá o quê, ele é um impacto X. Aos 50 anos de idade, se eu pegar os mesmos 10 mil reais, é um upgrade para a classe executiva de passagem de voo.
porque eu não quero chegar todo quebrado no lugar ou alguma coisa. Você vai ficando enjoado. Às vezes, um adolescente, né, um jovem, você vai dormir num hostel, é bacana que você vai conhecer as meninas, etc. Agora, como é que você vai levar a sua esposa com seus 2 filhos pro hostel? Não tem da onde. Então, o ganho financeiro, né, o dinheiro a mais, o dinheiro a mais que você tem aos 50, 60 anos, ele oferece um ganho de qualidade de vida marginal, é um ganho de qualidade de vida muito pequeno. E o ganho de qualidade de vida aos 20 anos de idade ele é muito grande, né? A diferença é que você consegue, sei lá, com um aniversário que custa 5 mil reais para um jovem de 20 anos, ele paga a conta de boteco para todo mundo. Aos 50 anos de idade, pô, o boteco que você vai é muito caro, seus amigos já não estão mais no mesmo padrão de vida que estava lá na juventude, porque a gente já ganhou mais dinheiro, já ficou mais chato, já desenvolveu mais paladar, né? Então é muito complicado. Você não vai tomar catuaba com 50 anos de idade. Né? Pode ter, eu tomo, tá bom, mas é raro. No geral, você é uma pessoa que você vai ter um gosto mais refinado, vai ter menos paciência para barulho. Então, isso tudo é o que eu tô falando para vocês. É importante que você entenda isso, né? Eu coloquei aqui o cenário ideal, mas o mais importante é que você esteja investindo 25% daquilo que você ganha e nunca mais. Porque se você assistir isso aqui, você vai querer correr atrás do prejuízo às vezes e começar a investir 70% do que ganha. Daí é ruim, porque esse dinheiro a mais que você vai ter lá no final da vida, talvez não justifique. É melhor ter uma qualidade de vida ok, eu vou ficar em casa com 80 anos. Não vou estar dando um rolê. Você vai estar com 80 anos dando um rolê? Se for meu pai, vai, mas aí também não conseguiu viver muito. Né? Mas assim... Sua avó também não fica pra trás, não. mas minha avó não consegue. Rolê ela não consegue, entendeu? Assim, é o que eu falo, ela já viaja muito, mas ela viaja uma vez por ano, uma coisa assim. Então, para ela não compensa mais juntar mais dinheiro, né? Compensa mais gastar o que ela acumulou ali o máximo possível, porque ela não tem mais 15 anos de expectativa de vida, né? Tá com quase 90, tá chegando 90 anos. É muito difícil ela chegar aos 105 bem. Se chegar também não vai precisar de tanto dinheiro, é só o dinheiro dos remedinhos. Aquela coisa, não tem muito o que você fazer, né? Vai ficar ali em casa, brincar com os bisnetos, não custa muito caro o estilo de vida de um idoso. Falo porque minha avó, eu pago as contas dela, né? A cada ano que passa, ela quer gastar mais, ela tá achando que tá gastando mais, mas ela diminui o gasto. Porque na prática, ela tinha mais disposição para ir no shopping, ela tinha mais disposição para poder fazer uma viagem, ela viajava às vezes 4 vezes há 10 anos atrás, 3 vezes, 4 vezes por ano. Agora ela viaja e já cansada. Aquele negócio que ela fala que vai viajar, mas não viaja. Então, assim, ela fica falando, não, eu vou tal mês, eu vou lá na Bahia. Vai nada. Aí depois ela fala, não, vou viajar pra fora. Eu falo, pra onde você quer ir? Vou comprar as passagens. Não, eu vou pra Paris. Eu falo, tá bom, me dá o dia que você vai. Não, aí já é complicado. Então ela foi pra Roma porque meu irmão obrigou, basicamente. Então, assim, é muito difícil, né? Eu fui percebendo isso. Quando eu vejo meus clientes, a disposição, ela diminui demais. Não deveria ser assim, né? Mas na prática, depois dos 70 anos, 60 anos, a disposição diminui muito. Com 50, você ainda está muito bem. Eu já percebi isso. Com 50 está muito bem. Com 60, você já tem 80% da disposição dos 50. Né? E aí com 70, complica. Já vai para metade dessa disposição. Com 80, metade da metade. Então, é muito difícil você encontrar, né? O lugar para gastar esse dinheiro dentro de casa. A não ser que você tenha hobby, assim, eu tenho um cliente que tem hobby, tipo, de fumar charuto, ele consegue, de beber, ele consegue, dar dinheirinho pros netos, consegue. Mas aí é aquela coisa, uma alegria diferente, né? Então, na renda média do trabalhador brasileiro seria R$ 3.722, o salário anual R$ 44.700, aos 25 deveria ter 68 mil, aos 30, 168 mil, aos 40, 530 mil, aos 50, 1,3 milhão, né? Para vocês saberem aqui mais ou menos o patrimônio que a gente deveria conseguir criar. É lógico que com a renda média do Brasil, dificilmente você vai construir esse patrimônio aqui, porque um salário de 3.700, gente, para viver no Brasil é difícil, né? Mas eu sou obrigado, como educador, a explicar qual que é o cenário ideal. Eu não venho aqui para falar qual que é o cenário real, porque o cenário real cada um sabe da sua própria casa. Não fica magoado comigo, não. Se coloquei aqui metas muito difíceis para você bater, é porque o Brasil é um país difícil, né? Então, alguns números para vocês saberem aqui também que são importantes, que eu achei que seria legal colocar aqui. Aos 25 anos, né, 1,5 vezes o salário anual seria esses 68 mil que eu coloquei. 31% dos brasileiros não tem nenhuma reserva para imprevistos, tá? Ninguém, é o dado da Ambima aqui. Aos 25 anos, ninguém vai ficar rico. O que é mais importante você fazer na fase dos 25 anos que você está nela? Sem cartão rotativo, sem cheque especial, sem nada disso, 6 meses do seu custo de vida no Tesouro Selic, não do salário, do custo de vida. Você gasta R$ 1.000 por mês, 6 mil no Tesouro Selic. Hoje em dia, cara, pode pôr uma parte no Alpo, né? A UPO11 aí que eu criei para vocês, mas pesquise depois, tanto faz. Tesouro Selic, CDB, qualquer coisa dessa resolve. Se apega menos ao onde, né? E mais ao quê? 25% do salário separado no dia que cai. É isso que você tem que aprender a fazer se você está na fase dos 20.
Aos 30, daí cada real, né, vai valer 4,6 vezes lá na frente, né? Então, 4 vezes o seu salário anual seria 168 mil na renda média, aí é muito mais complicado, né? 33% dos brasileiros só conseguem poupar alguma coisa em 2025, né? A maior parte nem investiu nada, tá tudo na poupança. Você tem qualquer dinheiro investido, já tá melhor do que todo mundo. Você tem dinheiro poupado, já tá melhor que todo mundo. Tem investido, tá melhor ainda, né? Então, quando você conseguir quase 4 salários anuais guardados, a cada R$ 1 investido aos 30 vai virar 4,66 aos 50 anos. Não é incrível? Então, cada R$ 1 que você guarda vale 4,66 lá na frente. Então, nessa fase aqui dos 30 anos e dos 20 anos, são as fases mais importantes para você investir em ações, small caps, investimentos que podem aumentar bastante. Agora, se você tem previdência privada nessa idade aqui, também muito bom, porque você evita pagar dinheiro para o governo, né? Então tem que aprender a ter uma previdência privada, porque só a previdência privada, na fase dos 30 anos aí, você costuma economizar por 4 mil até 50 mil em imposto, dependendo se você trabalha como CLT ou não. Então, primeira coisa, nos 30 anos, aprender a usar a previdência. E aí lá nos 40, os juros já pagam um salário por mês, né? Seu dinheiro já está rendendo por conta própria. 61% dos investidores brasileiros nessa faixa de renda aí, nessa faixa etária, ainda deixa dinheiro na poupança. Nossos quarentões estão mal aí. Você teria que ter mais ou menos aí 530 mil, né? Nessa parte aqui, cara, já pode começar a se preparar, se organizar para deixar o seu investimento mais conservador, né? Então, assim, já menos ações, não só muita ação, mas começar a cuidar um pouquinho mais da renda fixa, começar a se proteger da inflação. Por quê? Porque você já está chegando na fase dos 50 anos, que é uma fase que você vai ter que começar a usar um pouco do dinheiro que você acumulou ao longo da vida. E aí, nos 50 anos, já falei para vocês, né? Aqui é fazer as contas lá com aquele 5,75, ver quanto dinheiro você tem, ver o que deu para fazer de fato, ver se ainda tem aquele último tiro para dar, né? Se você não se organizou, vai ter que começar a se organizar agora. Caso do meu tio aqui, começou a se organizar com 51 e deu tempo. Deu tempo para ele, porque como a gente tinha construído um patrimôniozinho mais sólido em imóveis e tal, montou uma casinha de aluguel, né? Um negócio legal, comprou um espaço e construiu um espaço de festa, tá vivendo da renda daquilo que é possível, né? Ah, Raul, nem sempre é investimento, eu falo isso na UVP. Se você não se organizou e não construiu patrimônio nenhum, vai ter que tentar dar o último tiro, né? Então, os 50 anos ali é o último tiro para você tentar acertar alguma coisa para deixar a sua vida um pouco mais confortável, sem abrir mão de viver. Porque nos 50 anos você já não tem tempo para, tô expectativa daqui 40 anos. Para com isso, né? Melhor a gente ser mais realista. A expectativa de vida do Brasil é 72. E assim, normalmente os últimos anos da vida de alguém não são aqueles anos mais felizes. Por isso tem que se exercitar. Isso aí vai melhorar a sua qualidade de vida. Aos 50 anos é o quê? Fazer um exercício, pensar em alguma coisa legal. Alguns dados para você, porque eu fiz você se sentir mal nesse vídeo, eu queria também alguns dados legais para vocês aqui do canal, que eu sei que vai ser importante. 64% da população brasileira não tem nenhum investimento, né? São 107,7 milhões de pessoas fora do jogo. Ninguém. Nada. 64%. Mais de uma pessoa e um anãozinho a cada pessoa que você vê na rua. 61% dos que investem deixam dinheiro na poupança. Ou seja, dessa metade, né, desses 40 e poucos por cento, mais da metade deixa o dinheiro na poupança, que é o produto que menos rende. Está perdendo dinheiro. 12% de quem poupou transformou a sobra em investimento de verdade. De quem poupou. Então, nós somos aí uns 4% da população. Investir qualquer valor por mês, então, em qualquer um dos ativos que eu mostro aqui no canal, já te deixa à frente de todo mundo na população brasileira, né? E aí, para você que é jovenzito e por acaso caiu nesse vídeo, começando aos 25 anos, né, você pode investir ali, por exemplo, R$ 1.440 por mês. Começando aos 35 anos, para atingir esses objetivos, né, de chegar lá no final, com a renda média do Brasil aqui. Começando aos 35 anos, você já teria que investir R$ 3.880 por mês. Começando aos 45 anos, né, você tem 5 anos de prazo só, você teria que investir R$ 17.960 por mês. Então, fica 12 vezes mais caro por mês para quem deixa para começar aos 45 anos. Fica quase 5 salários médios inteiros, né? Você teria que investir para dar conta de chegar no prazo. Começando aos 20, R$ 930 resolve. Então, quanto antes você começar, mais importante. O que eu queria que vocês fizessem, então? Cara, manda esse vídeo para alguém jovem que você conhece, né? Talvez para você vai ter que lutar aqui para conseguir, mas a gente consegue fazer a base vir mais forte. Eu, felizmente, gente, eu comecei muito cedo, então se você ver aí meus primeiros vídeos do canal, você vai ver algo muito feliz. Eu já tinha, sei lá,
Pelo menos umas 20 vezes o que eu precisaria ter na minha idade, novinho, aqui no canal ainda, antes de criar o VP, muito antes de tudo isso. Você vai ver que eu investia lá por mês 50 mil, 70 mil. Então, as coisas já tinham ido muito bem ali, exatamente porque eu comecei muito cedinho e mudou minha cabeça, né? Porque, na verdade, o que eu falo, né? O investimento, ele não só te dá dinheiro, ele muda a lógica de como você pensa. Eu acho que você se torna mais empreendedor, etc. O que a gente mais vê aqui é uma pessoa que entra na UVP, né? Na expectativa, muitas vezes, de investir, e ela sai de lá com a decisão de empreender, ou ela sai de lá com a decisão de mudar de emprego, porque ela percebe que não vai dar para chegar onde ela quer, né? A vida que ela quer não dá para ser bancada pelo que ela faz da vida. Primeira coisa é você montar essa base, depois 25% todo mês, depois evitar a poupança e começar o mais rápido possível. Sei que esse vídeo aqui não foi gostoso, mas se você quiser ajuda para acelerar, né, a sua construção de patrimônio, se você chegou atrasado, quiser ajuda para acelerar a sua construção de patrimônio, eu posso te ajudar. É só ir lá, auvp.com.br, clica nesse botão aqui, ó, faça a sua análise de perfil, preenche o questionário para mim, com atenção, tá? Muitas vezes você clica nisso aqui, displicente e tal, preenche com atenção, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo. Eu tenho aí mais de 50 mil alunos, a gente tem um compromisso aqui na UVP que é diferente de tudo que você já viu no mercado, porque eu sei que no YouTube muita gente fala muita coisa. Se você entrar na UVP e não aprender a investir, olha esse compromisso, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Não tem problema, tá? É assim, ó, Raul, fui lá, fiz minha matrícula, assisti as aulas, 1 mês, 2 meses e tal. Pô, Raul, não funcionou pra mim. Você me enganou, não era o que eu queria, eu não consigo aprender. Se não funcionou pra você, eu devolvo o seu dinheiro. E quem vai dizer se tá satisfeito ou não é você, né? Não sou eu que vou dizer pra você. A única coisa que a gente pede, por conta dessa regra que a gente criou, é o seguinte. Olha, Raul, eu preenchi o questionário e lá na hora me chamaram e eu fui recusado, não me aceitaram na escola. Por quê? Alguma resposta que você pode ter dado aqui fez a gente acreditar que a escola não é para você. E daí, se a escola não é para você, você é um cara que tá com expectativas irreais, etc., ou tá falando coisa que não faz sentido, ou uma mulher, né, muitas vezes também com expectativas irreais. Eu falo um cara, porque eu sou goiano, né? É gíria. Mas a gente escolhe e fala, ó, é para outro momento, não é para você agora. Então, para entrar na UVP, você precisa ser aprovado nesse processo seletivo lá que a gente faz, tá bom? Vou responder as perguntas de vocês agora. O pessoal tá falando do documentário que a gente publicou aqui, né? Vídeo muito bom, porém uma dúvida. Raul fez lendo o teleprompter? Sim, era um documentário. No documentário eu fiz no estilo mais jornalístico. Algumas pessoas não gostaram tanto, mas outras gostaram muito. É isso, era justamente algo diferente. O Catrin que falou o ETF, ele tá falando do ABTC aqui, tá? O ABTC11, que é um ETF de Bitcoin, lançado pela UVP hoje. Está disponível? Está disponível, sim. Talvez em alguns bancos você não consiga encontrar porque estão me boicotando, tá? Mas ele tá aí. Raul, o ABTC11 irá acompanhar a demanda pelo ETF ou o preço do Bitcoin? O preço do Bitcoin. Não tem nada a ver com a demanda do ETF. O ETF tem um market maker. Então, todo tempo, se você quiser vender lá, por exemplo, o cara tá colocando para vender abaixo do preço, o market maker não vai deixar, ele vai lá e vai comprar pelo preço justo. Ele vai criar uma ordem de compra, sempre comprando pelo preço justo. A mesma coisa ele vai fazer na venda. Ele vai estar sempre vendendo pelo preço justo. Então não adianta, se alguém quiser vender a 200, o market maker não vai deixar. Ele vai vender ao preço que tem que estar. Então ele sempre vai acompanhar o Bitcoin. Tem uma novidade também, para você que é meu aluno, vou aproveitar aqui esse final de programa para te avisar o seguinte. Para você que é aluno da UVP, e não tem consultoria, né? Que você não tem uma pessoa para fazer a consultoria ali por você, porque seu patrimônio é pequenininho e tal. Eu criei uma coisa muito legal, né? Só para os alunos da UVP, obviamente, mas que é uma coisa exclusiva para os alunos da UVP, mas eu criei uma função muito legal. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Se você tá lá na plataforma da UVP e é aluno, não precisa ter consultoria nem nada. Isso aqui, esse serviço é gratuito, tá? Para vocês lá. Você vai vir aqui no botão investir, produtos de investimento, aqui ó. Olha o que o BTG quer vender para vocês aqui, ó. Corre, cuidado. Aí você vem em renda variável, produtos de investimento, renda variável, ou naquele botão investir. E daí você vai ver aqui, carteiras recomendadas. Aí você pode conferir todas aqui. Cuidado com essas carteiras aí. Vai não conferir todas. Aí você vem aqui, ó. A gente tem um monte de porcaria e tem essa com o nome da UVP. A UVP Acumulação. Essa é para quando você é mais jovem, né? Você está querendo aqui fazer uma carteira de acumulação. Não é essa que tem o olhinho não, que eles só usaram um ETF da UVP, viu? Cuidado. A UVP Renda Segura, né? Para quando você já está um pouco mais velho. E a UVP Geração de Renda para quando você já está usufruindo. E evolução também aqui. Então, o que acontece? Cada carteira dessa aqui
ela tem um propósito. Nenhuma delas fazem venda de ativos nem nada. A geração de renda tem função de gerar renda, né? Ou seja, para quem já está mais velho. Todos aqui funcionam com reinvestimento automático de dividendos. Então, se você escolher qualquer uma dessas carteiras, você tem que ter um valor mínimo, né, para investir aqui, porque é o suficiente para comprar todos os ativos, não é baratinho não. Você vai ter que sempre ter aqui pelo menos um 7 mil reais aqui, né, para colocar aqui. Para investir de novo vai sempre pedir 2 mil reais. Você pode investir, ela vai comprar todos esses ativos para você automaticamente. Então aqui tem as ações, etc, né, da carteira recomendada, fundos imobiliários, já tem tudo aqui. Aí você pode escolher a que mais se encaixa com o seu perfil, né, ali. A gente tem até uma recomendação que eu coloquei lá dentro da comunidade, qual funciona para qual idade específica, né, e aqui você pode fazer o investimento da melhor maneira possível. Eu recomendo que você dê uma olhada, se você está procurando uma carteira às vezes. Raul, posso só abrir lá cada uma delas e copiar os ativos, né? Ou me inspirar nas carteiras para criar uma carteira própria? Pode, não tem problema nenhum. Isso aqui foi criado simplesmente para vocês como um benefício, não tem nada a ver com ser obrigatório comprar tudo que está aqui dentro e etc. É muito mais, tem a função muito mais de ajudar. Eu não ganho nada se você comprar pela carteira, tá? Não me interessa em nada se você comprar pela carteira ou não. É simplesmente para você ir lá e ou se inspirar ou realmente seguir a carteira, porque muita gente me pedia isso e eu coloquei, tá bom? Então, beijo para vocês e até mais.